Bom dia! Este é o Morning Call Monte Bravo, mais cedo, mais completo e focado no que você precisa saber para começar seu dia. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Os mercados iniciam o dia com um tom construtivo na margem, sustentados principalmente pelo bom desempenho das bolsas globais, com destaque para os Estados Unidos, onde os índices voltam a renovar máximas, mesmo em um ambiente que ainda combina petróleo elevado e incerteza geopolítica. O S&P avança 0,22% e o Nasdaq 0,11%, enquanto a Europa sobe cerca de 0,7% e a Ásia apresenta desempenho mais fraco, sugerindo um movimento de recuperação mais concentrado nos mercados desenvolvidos. Nos juros, há estabilidade, com o Treasury de 10 anos ao redor de 4,30%, e o de 2 anos em 3,76%, enquanto no câmbio, o dólar segue sem direção clara, com o euro oscilando entre 1,17 e 1,18. Já nas commodities, o petróleo recua na margem, com o Brent caindo cerca de 2% para a região de 96 dólares americanos por barril, e o WTI com queda mais forte, enquanto o ouro permanece praticamente estável. Esse conjunto de movimentos reforça a leitura de alívio parcial no prêmio de risco, apoiado na expectativa de avanço nas negociações envolvendo Irã, Líbano e o fluxo pelo Estreito de Hormuz. Ainda assim, o cenário segue longe de uma resolução definitiva e continua transitando entre uma trégua temporária e o risco de retomada do conflito. O cessar-fogo recente entre Israel e Líbano, com duração prevista de 10 dias, ajuda a melhorar o sentimento no curto prazo, mas a sinalização de que os combates podem ser retomados caso não haja um acordo mais amplo mantém o mercado em alerta. Do lado do petróleo, apesar do recuo recente, os preços ainda permanecem em patamares elevados, o que mantém o choque de energia no radar. Essa dinâmica já começa a se refletir nas revisões macro, com o FMI reduzindo suas projeções de crescimento global e destacando que os riscos seguem assimetricamente negativos. A leitura geral permanece consistente. O choque impacta mais diretamente a inflação cheia, especialmente via energia, enquanto os núcleos seguem relativamente mais comportados, o que tende a manter os bancos centrais em uma postura mais cautelosa, observando a evolução da atividade e da inflação, antes de qualquer movimento mais relevante. Diante desse cenário, a estratégia de alocação continua baseada em equilíbrio, com viés construtivo, mas preservando proteção. A diversificação global segue como principal eixo, enquanto a duration permanece relevante como hedge, em um ambiente em que a preocupação pode, ao longo do tempo, migrar de inflação para crescimento. No Brasil, o cenário doméstico segue mais misto. Por um lado, há sinais de retomada moderada da atividade, com o IBC-BR apontando melhora no primeiro trimestre, especialmente puxada pela indústria. Por outro, a inflação continua pressionada, com estimativas indicando que o choque recente pode adicionar até 1 ponto percentual ao IPCA deste ano. No campo fiscal, embora haja alguns pontos positivos na proposta orçamentária, a avaliação predominante é de que o ajuste ainda é insuficiente para alterar de forma estrutural a percepção de risco. No mercado, o recente mega leilão do Tesouro pressionou a curva de juros e reforçou a cautela com posições mais longas em duration local, indicando que, apesar do bom momento dos ativos, ainda há sensibilidade relevante. A implicação prática segue sendo a manutenção de uma carteira mais diversificada, com preferência por ativos indexados à inflação e posições em caixa, além de seletividade na exposição a risco doméstico. No noticiário, o tom segue misto. Há sinalizações de avanço nas negociações geopolíticas, com possibilidade de novas rodadas de conversa já no fim de semana, enquanto países europeus se mobilizam para discutir o papel estratégico do Estreito de Hormuz. Ao mesmo tempo, o cenário global segue marcado por revisões de crescimento e novos focos de tensão, como a intensificação dos ataques na Ucrânia.
No campo corporativo, resultados fortes de empresas globais ajudam a sustentar o sentimento positivo, ainda que de forma seletiva. No Brasil, persistem dúvidas fiscais, com frustração na arrecadação de novas medidas e adiamentos relevantes no Congresso, além da continuidade de ruídos políticos e institucionais. Na agenda, o destaque fica para dados de inflação no Brasil, com o IPC-FIP, e no exterior, para falas de dirigentes do Federal Reserve, que devem ajudar a calibrar as expectativas para a política monetária. Em síntese, o mercado segue em um momento de construção, com melhora na margem, sustentada por avanços diplomáticos e resultados corporativos, mas ainda dependente da evolução geopolítica e com riscos relevantes no radar, o que justifica manter uma postura construtiva, porém disciplinada e protegida. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!